Visite meu blog jorgejunec.blogspot.com.br. Olá, meu nome é Jorge Junec e hoje eu vou falar com você sobre eutrofização. O básico sobre eutrofização, como isso acontece. Nós estamos falando aqui do O2, né? Aqui tem o Sol, e aí você pode ir me acompanhando. Então, uma das relações de eutrofização é que a gente sempre tem uma adição de NPK, principalmente de N e de P. E veja só, seria importante entendermos qual é o papel do nitrogênio e qual é o papel do fósforo. Bom, o fósforo a gente tem uma importância relativa grande, porque ele é usado como meio de energia, ATP, NADP, né? E muita gente confunde com o fósforo da cozinha, mas não tem nada a ver. O fósforo como elemento, ele também permite replicação celular. Isso significa aumento de massa, de vida. O N é constituinte básico dos ácidos nucleicos, e então sem o nitrogênio a gente não consegue reproduzir proteína. E a proteína é o DNA, e o DNA é o que a gente precisa para poder fazer uma nova célula. Então a gente tem uma questão energética que também é ligada à questão de produção de massa, e no N uma questão de elemento básico para se fazer replicação de proteína. Então veja só, quando você joga o N e o P na água, né, e aí vem por carreamento, né, na agricultura, por exemplo, se chove e a água caminha para o lugar mais baixo. E o que acontece? Acontece que esse nitrogênio e esse fósforo acaba indo para a água. Bom, e lá na água, o que ocorre? Aí eu tenho aqui em verde, né? Vocês estão vendo aqui em verde dentro da água, são algas. Algas vivem de quê? De luz, né? E de nutrientes que estão na água. E a água? A água já está lá. Água, nutriente e luz. E se você joga NP, existe o quê? Uma proliferação muito grande dessas algas, desses organismos, e que consomem todo o oxigênio presente na água. E o que acontece com o nosso peixinho aqui? Ele fica triste, né? Porque não vai ter oxigênio para ele. Ele acaba morrendo. Geralmente a gente vê o que na eutrofização? Lançamento, descarga de produtos tóxicos, né? Ou de NP muito alto na água, proliferação exacerbada, muito intensa de algas, consumo de oxigênio e morte da vida que a gente tem na água. Veja só que existe toda uma dinâmica, né, que está sendo afetada. O Sol entra na água e essas algas se utilizam da energia do Sol, né, porque eles fazem fotossíntese, são seres autótrofos. E aí o que acontece quando você joga NP? Essas algas começam a se proliferar numa velocidade muito alta. E a água começa a ficar turva. Quando começa a ficar turva, essa penetração aqui de luz não ocorre. E aí o que acontece? A alga fica sem luz. Fica sem luz porque justamente se proliferou demais. E aí entra num círculo de desequilíbrio. Tenho muita alga, consumi muito O2, os peixes começam a morrer, boiar, bloquear a entrada de luz, e aí está feito a bagunça, o que a gente chama de eutrofização. Bom, a eutrofização também pode ocorrer de uma outra forma. Então veja só, aqui eu tenho um novo nível da água. Está aqui o peixinho boiando, o oxigênio dissolvido na água e as algas aqui se proliferando. Então, esquece um pouquinho essa linha azul aqui e vamos nos concentrar nessa linha amarela aqui. Esse é o novo nível da água. A água está descendo, o que acontece?
a altura entre a água e o fundo, o lodo que está no fundo, que é matéria orgânica, começa a diminuir. E veja só que interessante, a água transparente, né? A alga está aqui viva. Quando essa água baixar demais, ela vai ter acesso a quem? A matéria orgânica, que é o quê? Rica em quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, mas geralmente tem fósforo. E aí, de novo, eu tenho o fósforo e o nitrogênio causando eutrofização. E aí, voltamos à questão: proliferação intensa de alga, consumo de O2, mortandade de peixes, redução da qualidade da água utilizada, seja na agricultura, seja onde mais for. Meu nome é Jorge Junek. Visite meu blog jorgejunek.blogspot.com.br. Mais de outros você encontra lá. Até a próxima.